Ó, gente, vamos bet, sétimo, deixa eu ver aqui, sexta linha, tá no Rabanana. A gente vai trazer agora uma braita tratando ainda das manchas brancas. Baheret, na Torá está escrito a palavra Baheret, uma das manchas brancas, chamada na Torá, chamada de Baheret, fala a braita a essa barreira, essa mancha branca, ela é a muká. Quem olha ela, quem olha a pele e a mancha branca parece mais funda do que a pele, certo? Parece que é algo interno. Não é que realmente é interno, é só uma mancha branca na pele, mas a diferença da coloração entre a pele normal e a mancha branca faz com que o branco pareça algo um pouco mais fundo. Vejeno Omer, assim também aparece no passo, com marea amok min aor. Que mare chama amuka minatzel. Igual o sol, quando bate sol em algum lugar, você tem sol e sombra, a luz do sol em comparação com a sombra, parece que o sol é mais fundo, é uma parte mais funda do chão, certo? Essa aparência que dá a luminosidade parece ser mais funda do que a parte escura, a parte da sombra. Assim também a mancha branca na pele, comparação entre o branco da pele e a cor entre a mancha branca e a cor da pele faz com que a mancha branca pareça mais funda, certo? Por isso a Torá chamou ela de amuká. Seet, agora a palavra seet, em seet ela gvoa. A palavra set representa algo gavoa, algo elevado, significando que a segunda mancha, a segunda tipo de mancha que a Torá falou, chamada de tzit, ela é menos branca, ela é um pouco mais escura e por isso ela parece mais alta do que a mancha branca chamada de barreira. O barreira é o branco mais forte, é o que a gente chamou de branco igual neve, Sim, é um branco um pouco menos, é igual a lã, certo? Já que ele é mais, já que é menos branco, então a contradição, não contradição, a, fugiu a palavra. A comparação, bom, fugiu a palavra, mas entre o branco de sete e a pele não é tão diferente, não é tão distante, por isso ele parece um pouquinho mais acima. Vejenomer, assim a gente encontra a palavra set ligada a algo elevado, al kol ha'arim aramim ve'akol ha'gvaot anisaot. Além disso, a gente tem sapachat, certo? Na Torá a gente tem três, deixa eu ver se tem aqui o pasuk, não temos aqui o pasuk, é, bom, não temos o pasuk de Seet, mas de qualquer sapachat, de qualquer jeito, a Torá falou que também tem algo chamado sapachat, em sapachat ela tfelá. A linguagem sapachat não é uma cor por si só, tem uma cor que é chamada baheret, que a gente traduziu ela como branco como neve, tem uma cor chamada seet, que a gente traduziu ela como branco de lã, e além disso, está escrito no Pasuk Sapachat. Sapachat é algo que ele é nispar, é algo que é tafel, algo que é secundário a alguma coisa. Então, igual tem set, tem Sapachat do set. Deixa eu voltar aqui dois da PIM. Eu acho que lá a gente vai achar esse Pasuk, só para entender. Não, deixa eu voltar mais um. Se não tiver aqui, então deixa quieto. Não, tá bom. Não achei aqui o Passuk, mas aqui. Ah, ótimo. Pronto. Está escrito no Passuk o seguinte: Velaseet, Velasapachat, Velabaheret. Essas são as três cores que aparecem na Torá. Então, Seet a gente falou que é a lã, Baheret, a última da Torá, a gente falou que é um branco igual neve, e Sapachat, fala Gemara, Sapachat é algo que ele é nispach, é algo que ele é secundário, ele está anexado a alguma outra coisa, é a cor que é anexada ao Seet. Seet é a lã, Sapachat é a cor que é anexada à lã, que a gente falou que é a cor da casca do ovo, certo? Então você tem a lã e o seu derivado, e a gente tem Baheret, que é o branco mais elevado, o branco número um, certo? Verrenomer, assim a gente encontra que a palavra sapacha está ligada a algo anexado, algo que é tafel, algo que é secundário, ve'amar sapcheni na, certo? Assim aparece no Pasuk, em Shmuel Aleph, é, Sapchinina lechata kionot lechol pat lechem. Fala, olha, me junta, deixa eu participar dos Koanim. Assim é aquela lá que vai ter para os filhos de Eli, que eles não vão ser Koanim Gdolim, eles vão só se juntar aos Koanim. Agora, a pergunta é o seguinte: acho que Hantfilá Leset,
Tfilah lel baheret minalan. A gente falou na nossa Mishnah, shtaim shem arba, que tem dois que são quatro. Baheret é a raiz e tem a derivada. Seet é a raiz e tem a derivada. Agora, set, a gente encontra a derivada dela, que é chamada de sapachat na Torá. Mas baheret, que é o branco mais forte, que é o branco igual neve, não está no passo que ele tem uma derivada. Então, da onde a gente sabe que também tem uma derivada? A maravizeira, fala Ravizeira, a gente tem uma Gzerah Lembra levaná beset, venembra levaná bebaheret. Nos psukim lá está escrito com relação ao seet, que o seet é branco, e com relação ao baheret, que o baheret ele também é branco. Ma levanam rabe seet eshlatfelá, af levanam rabe baheret eshlatfelá. Igual seet é um branco que tem um secundário, que é a sapachat, assim também, baheret, que é branco, também tem a sua derivada. Não é a sapachat, é outra, a gente falou branco igual cal, mas de qualquer jeito, essa Gzerah vem dizer que igual baheret, igual seet, a gente encontra que ele tem uma sapachat, ele tem uma derivada, assim também baheret tem sua derivada. Bematnita Tana, na Braita está escrito outra explicação de onde a gente sabe que também Baheret tem uma derivada, e Tila Katula Sapachat Ben Tzed La Baheret Lomarachá Keshem Shetfila Leset Kach Tfila La Baheret. A outra explicação é baseada no Pasuk. No Pasuk está escrito Vela Seet, Vela Sapachat, Vela Baheret. A priori, Baheret é o branco mais forte. Então, Baheret deveria ser o primeiro. Porque Baheret aparece depois? Então, essa Braita, ela entende que a Torá colocou a palavra Sapachat no meio para falar que tem Sapachat para Seet e Sapachat para Baheret. Tem Sapachat para os dois têm as suas derivadas. Então, a gente chegou nas quatro. Seet Ketzemer Elavan. Foi dito na Mishnah que Seet ele é branco igual o L, igual a lã. Maitzemer Alavan, o que que é lã? Como você sabe? O que que é lã branca? Como você define o que que é lã branca? Toda ovelha tem uma cor diferente, uma tonalidade diferente de branco. Então, qual é o branco específico que foi dito na Torá que é considerado uma mancha, que tem problema de tzarat, que é branco igual a lã? Amarav Bibi, Amaravasi, Tzemer Naki Ben Yomoshi, Mechabnim Bolemilat. Fala Rabi Baravasi, fala Rabi em nome de Ravasi, é o Tzemer Naki de uma ovelha Ben Yomo, de uma ovelha que acabou de nascer, que as ovelhas, quando elas nasciam, não sei se elas já nascem com um pouco de lã ou a lã começa a crescer, mas eles colocavam uma cobertura em torno da lã da ovelha para poder usar essa lã para produzir túnicas mais especiais. Essa milata é um tipo de túnica mais cara. Então, a lã branca da ovelha que acabou de nascer, que protegem ela para não sujar, para não entrar nenhum. Para nada tirar o branco dela, essa é a tonalidade de branco que é considerada uma mancha branca. Certo. Agora, o que a gente vai ver agora na continuação, no próximo daf que a gente tem mais ou menos, é a discussão entre Rabanan e Rabi Akiva. A gente viu o Rabi Akiva no passado, a opinião de Rabanan também meio que foi dita de maneira talvez não explícita, mas ficou subentendido. A gente falou que tem uma opinião que com relação a manchas, quando a mancha não é totalmente de uma cor só, quando ela tem duas cores, de acordo com o Rabanan, a gente tem o ave e a toladá, a gente tem a raiz e a derivada, raiz e a derivada tem duas raízes, cada uma com a sua derivada. De acordo com o Rabi Akiva, não, a gente tem uma ordem de quatro tonalidades, que não é na ordem de raiz e derivada, são quatro tonalidades, e cada tonalidade se conecta, ela pode se juntar com a tonalidade que é sequência dela. Então, um se junta com dois, o dois com três, o três com quatro. Mas se eu tiver a tonalidade 4 com a tonalidade 2 ou a 3 com 1, elas não se juntam na mancha de pele. E de acordo com a Rabanan, não, eu vou de acordo com a raiz e a derivada. Amarabi Hanina, fala Hanina, Mashal de Rabanan lema davar dome. Quando Rabanan falaram que cada cor vai com a sua derivada, que machal, como a gente pode imaginar isso para entender que o cal vai justamente com a neve, com a tonalidade branca de cal vai com a tonalidade branca de neve, e a de ovo vai com a da lã. Como a gente entende isso, certo? Porque pela tonalidade não é exatamente igual. A ordem da tonalidade não é a ordem que Rahamim falam que tem a conexão, certo? Porque o cal, a priori, ele seria o terceiro. Então, a ordem das tonalidades seria neve, lã, cal e ovo. E o cal, que é o terceiro, é a derivada do primeiro, da neve. Então, por que, de acordo com o Ramim, o cal se junta com a neve? Por que ele não junta um com dois, o dois com três, igual o Rabi Akiva? Então, fala Bichanina, como a gente pode imaginar, para ficar clara a ideia de Ramim, letrei malchei ou letrei ifrechei, é igual dois reis
e seus dois ministros. Malko shel ze lemala mi malko shel ze, veifrecho shel ze lemala mi ifrecho shel ze. Dois reis e dois ministros, um rei é maior, o rei número um é maior que o rei número dois, e o ministro do rei número um é maior que o ministro do rei número dois. Ou seja, a gente tem uma ordem que é rei um e rei dois, ministro um e ministro dois. Porém, pergunta Agmará, então, e aí, cada ministro se junta com o seu rei. Mas pergunta Agmará, ai, zele malamizeu, zele malamizeu. Fala Agmará, se você fala que está tratando nessa situação em que você tem o rei um que é o principal, o rei 2 que é o segundo, é o secundário, o ministro do primeiro rei, o ministro do segundo rei, ou seja, o segundo rei é mais importante que o ministro do primeiro rei, então a nossa ordem não ficou uma ordem que é compatível, ficou que a gente vai juntar o um com 3 e o 2 com 4. A gente não ficou com uma ordem boa para fazer a junção das cores. A gente ficou com uma ordem que é muito parecida com a ordem de Rabi Akiva, de acordo com a tonalidade. Então, se você falar que tem o primeiro rei, o segundo rei, e o ministro do primeiro rei, ele está abaixo do segundo rei, ou seja, a nossa ordem ficou rei um, rei 2, ministro um, ministro 2. De novo, para conectar o ministro com o rei dele, você vai ter que pular o segundo rei. Ela, por isso, muda a linguagem. Malko shel ze lemala miifrechei de nafshei, o malko shel ze lemala miifrechei de nafshei. Então, fala a diferença aqui. Então, a linguagem é diferente. A linguagem é que cada rei ele é maior que o seu ministro, mas o ministro do rei número um é maior do que o rei número dois. Ou seja, está se tratando que tem um reinado muito, muito grande, que você tem o rei e o ministro dele, e o ministro do primeiro rei, ele é tão importante que ele é mais importante do que o rei de um reinado pequenininho. Então, você tem o rei número um, ministro número um, rei número dois, ministro número dois, aí você pode fazer realmente a conexão justamente entre a raiz e a sua derivada. Ravada Barava Amar, ele traz mais um exemplo para entender isso com linguagem, com outras linguagens, certo? Em vez de rei e ministro, ele traz linguagens de reis e ministros que eram comuns na região onde ele vivia, certo? Mas é basicamente a mesma coisa. Kegon, Malka, Ve'afel Tenefila, Ve'alkefta, Rufila vereish galuta. Malket é o rei, Alpecta é o ministro do rei, Rufila é um rei pequenininho, certo? É um governador, algo do tipo, vereish galuta também é o seu ministro. Aile malamizel, Aizele malamizel, fala, olha, não, mas pelos nomes que você me deu, certo? Você tem aqui o presidente, o senador, fugiu o nome do pessoal que tem do Brasil, você tem o presidente, o senador, o deputado, o prefeito, quer dizer, os nomes que você me deu aqui não são nomes que vai formar uma ordem correta, são nomes que vai formar o rei, depois tem o governador, depois tem o ministro do rei e depois tem o prefeito. Quer dizer, essa ordem também deu errada. Ficou um, dois, três, quatro, em que um vai ter que juntar com três, o dois com quatro. Não vamos entrar aqui no caso quem é quem exatamente, como era o governo local, mas parece com a primeira ordem que era errada antes, em que a gente falou que tem o primeiro rei, o segundo rei, o primeiro ministro e o segundo ministro. Por isso não dá certo. Ela que gonmalka verufila vealkpeta vereish galuta. Então a gente inverteu aqui a ordem. Inverteu a ordem para ficar realmente bonitinho, ficar uma ordem correta, em que você tem o primeiro, em que você tem a raiz e a derivada. Certo? Só inverteu a ordem aqui das funções. Rava mar que gon shavur malka ve keisar. Rava fala, olha, igual o Shavur Malka e o Keisar. Shavur Malka é o rei persa e Keisar é o rei romano. Assim também a gente tem dois avós, tem duas raízes, cada um com a sua derivada. Amalera papalera vai minayo adif. Perguntou a papa para Rava, quem é maior? O rei da Pérsia ou o rei romano? Amar Lei falou para ele, falou Rava para Papa, Bechursha Ka'achilei, falou, me diz uma coisa, você mora na floresta que você não sabe, Keilo, você tá viajando total, você não tem, você não sabe quem é mais importante? Puk hazeitiva deman. Sagi Bealma, vai olhar em volta que reinado se espalhou pelo mundo inteiro. Dechtiva, tochal kolara, vetadushtam vetedakna. Amar Yochanan zoro michayevet shitiva yatsa bechol olam kulo. Certo? Rava trouxe um passuque do qual Rabi Yochanan derash, que esse passuque falou sobre um povo que se espalhou pelo mundo inteiro. É Roma, Roma chayevet, é Roma rishá, certo? Roma, o povo Rashá, um povo muito ruim, que destruiu o Beit HaMikdash, que o nome dele se espalhou pelo mundo inteiro. Então, é óbvio que o Keisar, o rei romano, é maior do que Shavur Malka, que era o rei da Pérsia.
Certo? Então, Rava falou, Grapapa, onde você vive, que você não sabe a diferença entre os dois. Ravina Mar, que gon glima de amra, veshachki sadina, veshachki sadina de kitna veshachki. Ravina dá mais um exemplo para a gente entender a formação das quatro cores, de acordo com o Chachamim, é igual uma roupa feita de lã e essa mesma roupa velha, depois que ela vai estragando, uma roupa feita de linho e ela mesma velha quando ela vai estragando. Então pega duas roupas, uma roupa branca de lã e uma roupa branca de linho. Você tem quatro cores. Você tem o branco original de lã e de linho, e você tem a mesma roupa depois de um tempo que ela foi estragando, ela vai escurecendo um pouquinho. Cada uma tem a sua derivada, certo? Só para entender o conceito de Hakamim com relação às tonalidades. Ponto. A gente falou na nossa Mishnah que quando a pessoa sabia que ele estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash ou comeu korban, e depois lembrou que ele estava impuro, ele fez um pecado de ter comido korban impuro, ter entrado no Beit HaMikdash enquanto ele está impuro, e ele tem que trazer um korban chamado korban ole veiored, ele é chamado ole veiored, sobe e desce, porque se a pessoa é rica traz um korban maior, se a pessoa é pobre traz um pecado, traz um korban menor. Certo? Agora, na linguagem do Passuk, não está escrito que a pessoa fez de errado. Está escrito que a pessoa sabia que estava impura, esqueceu e lembrou de novo depois que ele estava impuro. Ele é culpado do que ele fez e tem que trazer um korban. A Torá não falou ele é culpado do quê? O que essa pessoa fez de errado? Então, pergunta a Gemara, o Passuk falou sobre alguém que estava impuro, esqueceu e lembrou depois, ele é culpado, ele tem que trazer korban. Pergunta a Braita, de onde a gente sabe que o culpado aqui é porque durante esse período de esquecimento ele acabou entrando no Beit HaMikdash ou comendo korban. De onde eu sei que é justamente esse o tema? Talvez enquanto ele estava impuro, ele fez outra coisa. Como a Gemara vai levantar a opção na continuação. Talvez quando ele estava impuro, ele comeu trumá. Que trumá também é proibido comer quando você está impuro. Da onde a gente sabe que essa história de Korban que alguém fez um pecado sem querer, o pecado é especificamente a entrada no Beit HaMikdash ou ter comido Korban. De onde eu sei que é justamente isso. Vedino fala, olha, posso aprender isso por lógica. Oil veizir ve'anash al tumah vechiev korban al tumah, מה כשהזהיר וענש על הטומאה לא הזהיר וענש אלא על טומאת מקדש וקודשיו, אף כשחייב קורבן על הטומאה לא חייב אלא טומאת מקדש וקודשיו. Vamos lá, o seguinte, olha, a gente tem dois psukim. Tem psukim que falam sobre alguém que fez um pecado de propósito, qual o castigo dele, certo? Que ele é mitab de shamaim, ou ele tem caret, e tem os nossos psukim que falam sobre alguém que fez um pecado sem querer. Então, fala, a priori, o ponto aqui é lógico. Da mesma maneira que a gente encontra aqui quando a Torá falou que sobre alguém que fez um pecado de propósito, ou seja, de propósito ele estava impuro e fez algo de errado, ele tem que trazer um korban. E o pecado lá é de alguém que comeu korban enquanto ele estava impuro, ou alguém que entrou no Beit HaMikdash quando ele estava impuro de propósito. Assim também, quando a gente encontra que a Torá castigou alguém por ter feito algo de errado durante o momento de impureza, só que sem querer, a priori também está se tratando da mesma coisa. Ou seja, da mesma maneira que quando a Torá falou sobre alguém que fez algo de errado de propósito e tem que fazer korban, e tem castigo se ele fez errado. E lá estava se tratando sobre alguém que comeu o korban, entrou no Beit HaMikdash de propósito quando ele estava impuro. Quando a Torá falou sobre alguém que faz algo de errado enquanto está impuro, mesmo que foi sem querer, ele tem que trazer um korban no levei-ored. Quando a Torá falou do mesmo tipo de proibição, do mesmo tipo de castigo, a priori é o mesmo tipo de pecado. Igual no propósito, nos psukim de propósito, está se tratando claramente de alguém que entrou no Beit HaMikdash e comeu korban, assim também nos psukim está falando sobre alguém que fez sem querer, é o mesmo tema. Então, a priori, essa é a fonte para isso, que esses psukim sobre alguém que fez algo de errado sem querer enquanto estava impuro, está se tratando justamente sobre alguém que entrou no Beit HaMikdash ou comeu korban. Pergunta Gemara, veima trumá, fala, talvez é trumá. Talvez o pasuk que tá, os psukim que falaram sobre alguém que fez, estava impuro, esqueceu que estava impuro e lembrou, e como consequência disso, ele fez algo de errado ali no meio do caminho, e ele tem que trazer um korban leveored. Talvez esse errado no meio do caminho não é que ele entrou no Beit HaMikdash e comeu korban. Talvez esse errado no meio do caminho é alguém que ele comeu trumá, certo? Deixa eu só trazer aqui os psukim para a gente entender melhor. Vai ficar um pouco mais claro, se eu não me engano. Voltando aqui. Aqui. No passuco está escrito o seguinte: O nefesh asher tiga bechol davar tameh. Alguém que encostou em algo impuro.
ou benivlat hayat meá, ou ele encostou num animal impuro, ou benivlat behemat meá, ou benivlat sheretz tamé, certo? Ou seja, ele encostou em alguma coisa impura, pode ser um morto, pode ser uma nevelá de um animal, pode ser uma nevelá de um sheretz, o que seja, venelá mimeino, e ele esqueceu, veu tamé, e aí ele lembrou que ele estava impuro, ve Hashem, ele é culpado. Agora não está escrito do que ele é culpado, o que ele fez? Não está escrito o que ele fez nesse meio tempo para ter um castigo de trazer Corban Olev e Ored. É isso que não está escrito. Então, a nossa pergunta é: o que é isso? Realmente, o que é isso? O que ele fez de errado? Então, esse passuco está falando sobre alguém que fez sem querer. Agora fala: olha, a gente tem psukim muito parecido sobre alguém que fez de propósito. E o que é o de propósito lá? Era entrar no Beit HaMikdash e comer Corban. Então, nos psukim de sem querer também, entrar no Beit HaMikdash e comer Corban. Fala, mas talvez não. Talvez os psukim sem querer estão falando sobre alguém que comeu trumá. Alguém que comeu trumá nesse momento, enquanto ele estava impuro, ele tem corban oleve ored, mas os outros não. Os outros talvez tenham outro castigo. Fala, vem uma trumá, sheizir veanash. Trumá também tem a zerá e onesh, tem advertência e castigo com relação a alguém que fez de propósito. Talvez esse passo que está falando sobre alguém que fez sem querer, está falando de trumá. Fala, lógico que hanavon mitad, chayavalea, corban. Fala, não pode ser trumá, porque alguém que comeu trumá de propósito, certo? Alguém que estava impuro e comeu trumá de propósito, o castigo dele é que ele é chayav mitab dei shamayim. A Kadosh Baruch Hu, ele é chayav mitar no céu. O Beidin não castiga ele, ele é chayav mitar no céu. Alguém que ele é chayav mitab dei shamayim, a gente não encontra que ele tem korban. Sim? Alguém que é chayav mitab dei shamayim, quando ele fez sem querer, a priori não tem porque ser chayav korban. Todos os outros lugares onde a gente encontra que alguém que fez um pecado de propósito, que ele é chayav mitab dei shamayim, se ele faz sem querer, ele não tem korban. Então, quem é a pessoa que sem querer ele vai ter um korban para fazer? A priori é alguém que quando ele fez de propósito, por exemplo, ele entrou no Beit HaMikdash de propósito impuro, comeu korban de propósito impuro, é alguém que tem um pecado que o pecado é passível de caret, e aí quando ele fez sem querer, ele tem korban. Se a gente tem se a gente está procurando quem é a pessoa que fez um pecado sem querer, ligado à impureza, ele tem que trazer korban, a priori não é alguém que comeu trumá, porque alguém que comeu trumá de propósito, ele é hamitab de shamayim. Quem é hamitab de shamayim de propósito, geralmente não traz korban quando faz sem querer. Diferente de alguém que ele é hayav karet quando ele fez um pecado de propósito, como no caso de alguém que entrou no Beit HaMikdash ou comeu korban de propósito, enquanto ele estava impuro, a gente pode entender que quando ele fez sem querer, ele tem korban. Então, se a gente tem que escolher entre Tumat Mikdash e Kodashav e Trumá, Tumat Mikdash e Kodashav combina mais, que de propósito é caret, sem querer é korban. Trumá, que de propósito é mitá, não tem korban quando é sem querer. Porém, pergunta Gmaraí, nem milei korban kavua. Talvez isso que alguém que ele é chayav mitá, fez um pecado que ele é chayav mitá de shamayim, quando ele faz sem querer, ele não tem korban, ele não tem korban normal, como o korban chatat. Aval, oleve yored, mas esse korban oleve yored que ele é diferente, ele não é igual ao korban chatat, que é o mesmo para todo mundo. É um korban que ele é diferente. Gente rica traz um korban, gente pobre traz algo menorzinho. Então, talvez aqui, que é um tipo de korban diferente, nitem, talvez ele traz. Midei deava shmiat kol vebitui suataim, amar kra. Desculpa, midei deava shmiat kol vebitui suataim. Igual a gente encontra com Shmiat Kol e Bitui Sfataim. Shmiat Kol e Bitui Sfataim são proibições em que a pessoa jura em falso ou testemunha em falso, certo? E que alguém que faz isso, ele tem Korban Oleve Ored, alguém que testemunhou em falso ou jurou em falso, ele traz um Korban chamado Korban Oleve Ored, mesmo que a priori são pecados que não tem careta, não tem Riyuv Mitá, mesmo assim tem Korban, então aqui Trumá também, mesmo que Korban não tem Riyuv Karet, pode ser que tem Korban no Levei Ored, quando ele fez sem querer. Igual a gente encontra com relação a testemunho em falso e juramento em falso, que não são pecados de Karet, e mesmo assim tem Korban, ou seja, Korban no Levei Ored é um Korban diferente, que ele existe mesmo em situações onde geralmente não existe. Então pode ser que alguém que comeu Trumá sem querer, mesmo quando ele comeu de propósito, ele é Hayav Mitá, e geralmente pecados que são Hayavim Mitá de propósito não tem Korban sem querer, se o Korban é Korban no Levei Ored, ele tem outras regras. Então pode ser que quando o Passuco falou sobre alguém que estava impuro, fez algo de errado e lembrou que estava impuro, que ele tem que trazer Korban no Levei Ored, talvez alguém comeu Trumá sem querer. Amar Kra, Ba Lemaute e Trumá. Fala, Guaná, está escrito no Passuco, Ba, certo? É a continuação dos Psukim lá. Lechol Tumator Asher Itma Ba. A palavra Ba
vem excluir alguma coisa, vem excluir o quê? Excluir Trumá. Ou seja, realmente, eu poderia dizer que o passuco sobre alguém que fez esse pecado sem querer está tratando de Tumat Mikdash Kodashav, de entrar no Beit HaMikdash impuro, ou de comer corban impuro sem querer, ou Trumá, a palavra Ba vem dizer que não é um dos dois, não é Trumá, e sim Tumat Mikdash Kodashav. Pergunta a Gemara, Eima Ba, Lema Uti Mikdash. De lo sagelei be korban oleve ore, da demate korban kavua. Fala, mas olha, por que você usou a palavra ba para excluir trumá? Vamos usar a palavra blá para excluir tumat migdash. Alguém que entrou no Beit HaMikdash impuro sem querer, ele não pode se liberar, ele não vai ter perdão só com um korban simples de korban oleveored. Ele tem que trazer um korban kavua, um korban hatat, um korban sério, certo? Um korban mais pesado. Ele não pode trazer o korban oleveored. Então, talvez, porque você usou a palavra ba para excluir trumá, vamos usar a palavra ba para excluir mikdash, alguém que entrou no mikdash. Rava Leiderebi, Dole Maime Borota Mukim. Fala Rava costumava falar sobre Rebbe, que Rebbe ele é Dole Maime Borota Mukim. A maneira como Rebbe estudava a Torá, ele é igual alguém que tira água de poços muito fundos. Certo? Essa é parte da resposta. Vamos chegar lá. Detalhe, assim aparece na Braita o seguinte. Rebbe fala o seguinte. Ekra ani chaya, behema lama neemra. No Pasuk, deixa eu ver se isso aqui tem. Naquele passo que a gente viu lá atrás, sobre alguém que estava impuro, foi dito lá o seguinte: se alguém encostou em algo impuro, alguém que encostou em uma raiá impura, alguém que encostou em uma berremá impura, alguém que encostou em um sheretz impuro, certo? O passo deu três opções: raiá, berremá e sheretz. E Rebbe, na hora que ele estava usando o passo, ele pensou o seguinte: olha. Fala a palavra raiá, alguém que encostou numa raiá impura e pula para sheretz. Raiá é uma palavra bem genérica, serve para todo tipo de animal. Sheretz serve para todo tipo de réptil. Então, na hora que Rebbe está dizendo o passuca, ele pensou, por que a Torá falou berremá também? A priori, a palavra berremá está inclusa na palavra berremá. Ekrani raiá, poderia estar sendo o passuca raiá. Berremá, lama neimrá, por que tem que falar a palavra berremá também? Então, o Rebbe aprendeu da palavra berremá, que a priori está sobrando no passuca, para aprender o seguinte, Neymar כאן בהמה טמאה, ונאמר להלן בהמה טמאה. מה להלן טומאת קודש, אף כאן טומאת קודש. Igual, então o Rebbe usou a palavra behemá para fazer uma gzerá shavá. Igual behemá tmeá, que está escrito no nosso passo com relação a alguém que fez um pecado sem querer. Desculpa. A palavra tmeá no nosso passo, a palavra berremá, desculpa, a palavra berremá do nosso passo com relação a alguém que fez um pecado sem querer, vem aprender de outro lugar onde está escrito berremá tmeá, que lá está se tratando sobre alguém, lá está escrito especificamente, ve'achal mi besar zevach hashlamim, certo? No finzinho desse passuco, ve'achal mi besar zevach hashlamim, está escrito especificamente sobre alguém que comeu korban enquanto ele estava impuro. Então a palavra berremá vem dizer que os nossos psukim de alguém que fez um pecado sem querer, está tratando de alguém que comeu um korban enquanto estava impuro. Então não pode ser que é trumá, deve ser que alguém que comeu korban enquanto estava impuro, ele tem que trazer korban oleve ored. Certo? Assim responde Rava. Por que eu usei a palavra ba para excluir trumá? Por que eu não usei a palavra ba para excluir coisas ligadas ao Beit HaMikdash, como entrar no Beit HaMikdash e comer korban? Porque a gente aprende do limudo de Rebbe que a palavra behemá vem me ensinar que alguém que comeu korban, com certeza ele é o tema do passuk. Então, alguém que comeu korban enquanto ele estava impuro, ele tem esse korban, ou levei ored. Certo? Já vamos terminar por aqui, mas só levantar a próxima pergunta da Gemara. Acho que Tumat Kodesh, Tumat Migdash, Minalan. Fala a Gemara o seguinte, fala, eu entendo que você precisa colocar no nossos psukim Tumat Kodesh, alguém que comeu um korban enquanto ele estava impuro. Mas a priori, eu não sei, eu não aprendi daqui ainda das palavras de Rebbe, que também alguém que entrou no Beit HaMikdash enquanto estava impuro tem korban oleve ored. Eu encontrei uma fonte, certo? O que você me trouxe agora de Rebbe é uma fonte clara para isso, que esse passuco que falou sobre alguém que estava impuro, esqueceu e lembrou que estava impuro e fez algo de errado no meio do caminho sem querer, com certeza está tratando sobre alguém que comeu korban. Mas eu não sei ainda que esse passuco está falando sobre alguém que entrou no Beit HaMikdash. Talvez é alguém que comeu trumá. Como eu sei que também alguém que entrou no Beit HaMikdash tem que trazer korban oleve ored? Como eu sei que esse é o contexto do passuco? A palavra behemá me explicou que o contexto do passuco é sobre alguém que comeu korban. Mas de onde eu sei que também é o contexto do passuco é alguém que comeu, alguém que estava impuro e entrou no Beit HaMikdash, isso a gente vai ver na continuação, certo? É isso que a gente está procurando entender ainda. Paramos por aqui. Foi a